Ó, nessa questão diz assim, na figura a seguir, o triângulo ABC representa um terreno de base 60 e altura 40. Neste terreno será feita uma edificação cuja base será o formato de um retângulo DEFG, inscrito no triângulo como representado na figura, sendo que os vértices E e F pertencem ao lado BC do triângulo, enquanto o vértice D pertence ao lado AB e o vértice G ao lado AC. O engenheiro responsável pelo projeto irá atender a estas condições, mas irá optar dentre os retângulos possíveis, dentre os retângulos possíveis por aquele que tiver maior área. Então, veja, eu vou subir aqui um pouquinho. Então, dá uma olhada para cá, ó. Para que DEF tenha a maior área possível, qual deve ser a medida do seu perímetro? Ó, quando a gente tem um triângulo, que está dentro aqui, né, que está inscrito no retângulo inscrito no triângulo, né, está dentro do triângulo, o que é que acontece? E a gente quer a maior área possível, né? Sempre essa altura, né, que aqui no caso seria de 40, seria metade. Isso aqui seria metade dessa altura, beleza? Isso tem uma comprovação que a gente faz através de algumas relações que envolvem a equação de segundo grau, ponto de máximo, ponto de mínimo, certo? Com o x do vértice também, beleza? Então, assim, é uma situação mais simples da gente acabar fazendo. Mas vamos supor fazer essa questão através de uma situação que a gente não imaginasse, que a gente não soubesse disso, tá bom? Não vou provar aqui agora também essa situação, porque ela vai acabar levando um pouquinho mais de tempo para a gente concluir a questão. Então, qualquer dúvida a respeito dessa demonstração de como vai ocorrer essa relação do 40 ficar aqui, né? 40 metros. E isso daqui sempre vai ser igual a 20 quando ele quiser a maior área. Entre em contato com a gente para a gente esclarecer essa dúvida e fazer essa demonstração da situação. Beleza? Mas vamos continuar a questão, certo? Vamos imaginar que eu não sei isso. Vê, quando eu tenho um, os, um triângulo assim, né? Um triângulo escrito dentro do outro, né? Um retângulo aqui. O que é que a gente acaba pensando em acabar fazendo, né? Eu penso em fazer semelhanças. Então, por exemplo, se a gente perceber que aqui existem paralelas, ó, então esse segmento é paralelo a essa base. Logo, se aqui é θ, aqui também seria θ, e aqui seria oposto pelo vértice a isso, né? Então, beleza. Da mesma forma que se aqui eu colocasse um segmento alfa, aqui também acabaria sendo um segmento alfa. E aqui, se eu chamasse aqui de gama, né, também seria gama. Então, olha, eu tenho um triângulo que está mais ou menos assim, né? Ele está mais ou menos assim, que aqui vale θ, que aqui vale alfa e que aqui vale gama. E aí eu tracei outro triângulo aqui dentro, né, aqui no meio mais ou menos, que vale θ e aqui vale alfa, né? Então, beleza. O que é que eu sei? Eu posso pensar em resolver, né, vou apagar aqui agora, só essa partinha, da seguinte maneira. Se eu sei que esse segmento aqui é um segmento X, e que eu vou chamar de Y, tá bom? Se todo esse valor aqui vale 40, né? E esse daqui vale 60, não é isso? Então aqui é 60, e essa altura vale 40. O que é que eu posso acabar pensando em fazer? Essa altura que ele teria aqui, ó, se ele já tem uma altura x, aqui seria 40 menos x, né? Beleza? Então, essa altura que ele tem aqui, ó, 40 menos x. E essa base seria a base, ó, seria esse y. Volta não? Tá bom, deixa eu parar aqui, tá? Então, ó, essa base aqui seria o y. Então, eu posso pensar em fazer uma semelhança, ó. Esse gama do maior está oposto a 60 e corresponde a y no menor. No maior, a altura de 40
e corresponde no outro a 40 menos x. Beleza? Fazendo meio para os extremos. Posso, antes disso, né, simplificar, né? Tá assim, 40, 60 sobre 40, e aqui é y sobre 40 menos x, né? Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Simplificando, ó, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2. Aí agora eu faço. Aí vai ficar 2y é igual a 3 vezes 40, 120, menos 3x, né? Eu vou isolar esse y, por quê? Vou falar já. Então, eu vou isolar esse y, vai ficar 120 menos 3x por 2. Posso pensar em separar ainda, né? Deixar aqui, ó, assim, só para facilitar um pouquinho o meu cálculo. Vai ficar 60 menos 1,5x. Beleza? Ó, por que eu fiz isso? Por que eu isolei o y? Porque nessa relação que existe aqui entre os dois, quando eu fosse calcular minha área, e eu fizesse x vezes y, não tem como eu achar o valor dessa área através disso, né? Eu não tenho como relacionar x e y dessa forma. Mas, quando eu encontro uma relação para y, eu consigo agora relacionar x e y. Como é que ia ficar? Ia ficar assim, ó. Ia ficar que minha área seria de x vezes 60 menos 1,5x, que vai ficar 60 menos x, vou espiar, 1,5x ao quadrado, beleza? Então, chegamos numa função do segundo grau, que isso acaba comprovando essa ideia de maior área possível, né? Geralmente está associado realmente a uma função polinomial do segundo grau, beleza? Que a gente chegou aqui, tá bom? Então, vê, o que é que acontece agora? Apagou. Então, vê, o que é que eu vou fazer agora? Se ele quer o valor do perímetro, né, quando a área é máxima, eu tenho que achar o valor do x do vértice. Por quê? Ele quer saber o perímetro. O perímetro, né, a soma dos lados. Então, para que eu tenha... Ó a fala. Ele quer a situação para que tenha área máxima. Então, assim, ele quer o valor do lado que a gente vai ter para que a minha área seja máxima. Então, numa função do segundo grau, eu vou colocar ela aqui, como ela está, ó. Ela está assim, menos 1,5x ao quadrado, mais 60x. O y da gente seria a área, e o x da gente seria o lado. Então, o y do vértice seria a minha área, né? Então, minha maior área seria esse y do vértice. E o x do vértice seria o valor do lado, né? O lado correspondente a essa área. Então, aqui eu vou precisar calcular o x do vértice. Muita atenção na interpretação das questões quando ele pede o x ou y do vértice. O y do vértice é o valor máximo mesmo. Então, se ele me pedisse a área máxima, se ele quisesse a área mesmo, ele está falando do y. Se ele quer o valor correspondente, ele quer o x do vértice, tá bom? Então, ó, aqui ia ficar 60 menos 60 sobre 2 vezes menos 1,5, né? Menos com menos vai ficar mais, né? Aqui vai ficar 3. 60 dividido por 3 vai dar 20, né? Então, achei que isso equivale 20, tá bom? Se eu achei o y, não, né? O x foi mal. Se eu achei que isso equivale 20, para eu achar o x do vértice, ou o x do vértice já achei, quer dizer, para eu achar o meu y do evento aqui, ó, desse base vezes altura, eu vou colocar nessa equação que eu tinha descoberto aqui. Esse aqui ficaria 20, né? Quando eu faço 1,5 vezes
20, né? Isso daqui vai dar 30. Não é isso? Então, 1,5 vezes 20 dá 30. Quando eu faço essa diferença para 60, vai dar 30 também. Então, ficou assim, ó. Então, aqui também vai ser 30 e aqui também vai ser 20, né? Então, o que é que aconteceu? Nota que ambos os segmentos ficaram na metade, ó. Aqui a gente achou realmente que seria 20, né? Então, ficou 20 para cá, 20 para cá. E no somatório, né, no resultado aqui, tudo deu 30, né? Então, essa comprovação a gente faz através desse x do vértice. A gente pode fazer de uma forma mais algébrica, assim, certo? Feito, eu falei, se você quiser que eu demonstre isso, pode mandar para a gente no WhatsApp, que a gente mostra sem problema nenhum. Mas que levar um pouco mais de tempo para essa resolução. Mas para a questão seria isso, ó. Então, 30, ele quer o perímetro, ó. Então, eu vou somar 30 mais 30, 60, mais 20, 80, mais 20, 100. Então, o gabarito da questão da gente seria a letra D de dado, ó. Então, resposta D de dado.